Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 10 de setembro, estamos no sábado da 23ª semana do tempo comum. A leitura de hoje é de 1 Coríntios capítulo 10, versículos 14 a 22. Meus irmãos caríssimos, fugi da idolatria. Eu vos falo como pessoas esclarecidas. Então, ponderai bem o que eu digo. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Considerai os filhos de Israel, os que comem as vítimas sacrificais, não estão em comunhão com o altar? Então, o que dizer? Que a carne de um sacrifício idolátrico tem algum valor? Ou que o ídolo vale alguma coisa? Nada disso. O que eu digo é que os idólatras oferecem seus sacrifícios aos demônios e não a Deus. Ora, eu não quero que entreis em comunhão com os demônios. Vós não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vós não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou, quem sabe, queremos excitar o zelo santo do Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que Ele? Meu irmão, minha irmã, Paulo exorta claramente, fugi da idolatria. Eu vos falo como a pessoas esclarecidas. Para entender essa exortação, é necessário saber que, naquela época, as carnes imoladas aos deuses eram consumidas em refeições rituais nas proximidades dos templos pagãos. E, às vezes, essas carnes eram também vendidas nos mercados para serem consumidas em casa. E aí então vem a pergunta, como os cristãos deveriam se comportar? Eles podem comer destas carnes? São Paulo distingue dois casos e dá orientações para os dois. A primeira são as refeições rituais. As refeições rituais com carnes imoladas aos ídolos era uma clara participação pública ao culto dos ídolos, por isso o cristão devia evitá-las. Fugir da idolatria. Vós não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vós não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Em poucas palavras, a participação na Eucaristia é totalmente incompatível com a participação nos cultos pagãos. Por outro lado, as carnes imoladas aos ídolos, mas vendidas no mercado, podem ser comidas sem dificuldade, pois nesse caso não fica caracterizada a participação no culto idolátrico. Então o que dizer? Que a carne de um sacrifício idolátrico tem algum valor? Ou que o ídolo vale alguma coisa? Nada disso. Os cristãos têm o privilégio maravilhoso de poder estar em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Por isso, devem ser coerentes com essa comunhão e não profanar a Eucaristia com manifestação externa de idolatria. Com essa exortação e orientação, São Paulo nos ensina que devemos estar atentos ao significado do nosso comportamento. Muitas vezes esse significado pode variar segundo as circunstâncias. Por exemplo, os cristãos podem participar de uma manifestação pública com pessoas de outras religiões ou até ateias, quando ficam claros os objetivos sociais superiores e de defesa dos direitos humanos. Por outro, as circunstâncias podem fazer com que tal participação seja interpretada como adesão dos cristãos à indiferença religiosa ou apoio a posições contrárias à vida humana. Nesse caso, é preciso evitar tal participação, uma vez que devemos ser coerentes com a nossa fé em Cristo. Não podemos nunca pôr em risco os nossos bens mais preciosos, que são a nossa relação com Cristo e a nossa comunhão com os irmãos. Devemos ser agradecidos por esses dois bens e protegê-los
contra todo tipo de profanação.